Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é uma poetisa, uma advogada, uma mãe, uma mulher forte e que assume hoje, tem assumido há já algum tempo a Secretaria de Estado da Cultura. É a secretária que mais tempo passou nesse cargo. Eu estou falando de Melina Freitas. Melina, um prazerzaço estar com você aqui no Personalidade, que é um programa feito para isso, para que o alagoano conheça um pouco mais, não também da gestora, mas sobretudo da pessoa. Não é porque esses traços pessoais, primeiros, essas primeiras vivências é que, na realidade, determinam o que você vai ser para o resto da vida, às vezes. Com certeza. Então, é isso. Prazerzaço. Bom estar com você aqui. Prazer todo meu, Paulo. Falar com a sua audiência. Dizer que é sempre um prazer receber convites como esse seu e estar ao seu lado, que é uma figura que eu tenho um carinho todo especial. Então, na verdade, para mim é uma satisfação estar aqui hoje com você. Bom, então vamos lá começar logo pelo comecinho. Aqui a gente não tem como. O nosso telespectador já pede. Quando eu começo de outra forma, ele já me interpela na rua. Diz, não, mas tinha que começar daquele jeito mesmo. É pelo princípio, assim. Melina nasceu aonde? Melina cresceu como era essa primeira infância com pais, quem são os avós, e que ambiente foi esse? Porque, como eu disse no começo, esse ambiente, ele de certa forma influencia você para o resto da vida, né? Então, como foi esse ambiente da Melina, né, os primeiros passos da Melina? Foram aonde? Em Maceió, em Alagoas? Como é? Então, a Melina nasceu em Maceió, na maternidade Paulo Neto, no centro de Maceió, no dia 3 de abril, não vou dizer o ano não, para não denunciar a minha idade. Ali nos anos 80, final dos anos 80. Você ainda pode, eu é que não posso. Já estou começando preventivamente a não revelar. Mas nasci fruto do casamento de uma odontóloga, Maria Cleide, e do então jovem promotor de justiça, Washington Luiz, que estavam já casados há quase 4 anos, e minha mãe precisou fazer até tratamento para engravidar de mim. E depois de muitas tentativas, quando ela finalmente descobriu que estava grávida de mim, a médica que a acompanhava à época, sem saber que ela já estava grávida, pediu um exame, se não me engano, um raio-x, e ela foi exposta a um material que não era permitido às grávidas. E a médica disse naquela ocasião que seria muito provável que aquele exame pudesse ter prejudicado a criança e que ela não sabia se eu nasceria com alguma sequela, alguma deficiência. Minha mãe, jovem, né, ficou muito nervosa. Minha avó, Odontina, minha saudosa avó materna, se chamava Odontina Torres, morava na Rua das Árvores, e minha mãe conta que foi chorando pelas ruas, dizendo que estava finalmente grávida, mas que a médica disse que por conta desse exame a criança poderia ter algum problema. E minha avó, muito católica, minhas duas avós foram a vida inteira muito católicas, fez uma promessa com São Benedito para que eu nascesse saudável. Se eu fosse um menino, eu me chamaria Benedito. Podia ter até outro nome composto, né? Mas teria o nome de São Benedito. Se fosse menina, eu teria que percorrer a procissão de São Benedito, que é uma procissão, não me recordo a data, mas né, ele tem a data dos festejos dele, e eu percorreria descalça essa promessa que cumpri ainda criança. Mas nasci saudável, graças a Deus, pela fé da minha avó, da minha mãe em São Benedito, né, essa promessa que foi feita a São Benedito. Nasci saudável, muito amada, muito querida, muito esperada. E você ainda hoje tem alguma devoção ou alguma simpatia
pelo São Benedito. Paulo, né? eu cresci num lar católico não praticante, que a gente chama, né? Meus pais, minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. Então, aquela coisa da vida corrida, da atualidade, da minha geração foi muito assim, né? A geração dos meus pais já não foi tanto. Minha avó materna não trabalhava, minha avó paterna trabalhava, mas ela era chefe do cartório do município de Piranhas e o cartório funciona até hoje vizinho à casa dela. Então era aquela coisa onde as mulheres não tinham tanta participação no arrimo de família, não era tão comum isso, né, naquela época. Mas talvez por isso tenha se perdido. Minhas avós, as duas, como eu disse, muito religiosas, muito católicas, devotas, mas eu perdi isso, porém sou cristã, tenho respeito a todas as religiões, abomino todo tipo de discriminação, defendo o respeito, a convivência pacífica e democrática. Esses anos à frente da Secretaria de Cultura, né, que eu tenho tido essa oportunidade e essa grande responsabilidade de estar há tanto tempo à frente da cultura alagoana, na Secretaria de Estado, me deu a oportunidade de conhecer mais de perto outras religiões que eu até então desconhecia completamente, né, a cultura dessas religiões, a história dessas religiões, as religiões de matriz africana, que aprendi a respeitar, conheci muito do trabalho belíssimo que é realizado por muitos líderes religiosos de matriz africana, né? Então respeito todas as religiões, me considero cristã, faço minhas orações diariamente, frequento uma igreja evangélica, mas que é uma igreja pequenininha, mas que mesmo evangélica é muito, respeita muito a individualidade das pessoas e eu me sinto à vontade justamente por isso. Continuo frequentando missas também sempre que posso. Enfim, Paulo, eu não gosto de me dizer, enquadrar, de me enquadrar, Melina é católica, Melina é evangélica. Tenho algumas críticas a dogmas da igreja. De todas elas, aliás, de todas elas, exatamente. E me questiono muito, procuro ler, me informar a respeito de todas, mas tenho muita fé num Deus, Pai, bom, que tem o melhor para cada um de nós, que é misericordioso, né, que deu seu filho para lavar os pecados do mundo. Eu acredito muito nisso e a minha vida é pautada também muito nisso, na minha fé, a minha fé cristã. Tem aquela máxima que os nossos avós sempre falaram, que eu acho que deve reger fazer o bem sem olhar quem. Quando você faz o bem, né, em qualquer religião você está composto ali, você está no meio, porque todas elas, né, pregam o bem, né, pregam o amor. Então, o amor ao próximo, isso, então, tá feito. O fazer pelo outro, só o que você gostaria que fizessem com você, às vezes é difícil, né, somos humanos, às vezes não controlamos os instintos, os sentimentos, mas buscando sempre o equilíbrio, a sensatez, e sempre que possível fazer o bem sem olhar quem, devolver o mal com o bem. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente, nessa vida, a gente semeia, a gente planta, a gente colhe. E você fazendo bem, eu acredito muito nisso. Você vai colher o bem, você fizer o mal, você vai colher o mal. Então eu acredito muito nisso. Vamos voltar para a menina Melina. Era sapeca? Como é que foi a meninice lá? Porque a meninice foi em Piranhas, né? Então, eu nasci em Maceió, mas com poucos meses, menos de 3 meses, minha mãe já voltou a Delmiro Gouveia. Meu pai era promotor de justiça em Delmiro Gouveia, que é um município do sertão alagoano, do lado de Piranhas. E cresci os primeiros anos de vida, desde pequenininha até os 8 anos de idade, morei em Delmiro Gouveia e frequentava quase que diariamente meus finais de semana, me lembro com muita alegria, eram sempre
na casa dos meus avós paternos, em Piranhas. Depois que via Maceió, né? Meu pai promotor, naquela época podia se licenciar do cargo, e ele se licenciou, foi vereador em Piranhas, posteriormente deputado estadual, e aí foi quando, aos 8 anos, minha família retornou à capital. Mas até os 8 anos morei em Delmiro, cresci no sertão, meus primeiros passos foram dados lá, a primeira escola, os primeiros anos escolares também foram lá, aprendi a ler, fui alfabetizada em Delmiro Gouveia, frequentei todas as tradições culturais, dancei pastoril muito em Piranhas, minha avó organizava com as crianças da cidade o pastoril, e eu era do encarnado. Minha avó no início queria me botar como mestra, e depois disse, essa menina não está muito ainda no ponto de ser mestra, vamos, bota a segunda, terceira. Aí eu ficava ali na 4ª posição, porque tinha outras crianças que iam melhor que eu. Mas dancei muito no cordão encarnado, com muito orgulho. Tenho lembranças maravilhosas da minha infância. E, como eu lhe disse, aos 8 anos voltamos para Maceió em virtude da carreira política do meu pai. Mas foi uma infância muito, muito feliz. Uma infância de muita brincadeira, uma infância de muito amor, de muito carinho por parte dos meus pais, da minha família. Tenho um irmão mais novo, então, mesmo as brigas que é comum aos irmãos, eu lembro com saudade, porque a gente brigava, mas daqui a pouco a gente estava junto. E, enfim, desde então, permaneço em Maceió, que é uma cidade que eu também sou apaixonada, amo viver em Maceió. É claro que volto sempre ao sertão, tenho raízes fincadas lá, tenho casa lá, fui prefeita lá. Quando fui prefeita, morei lá também e mantenho minha casa lá. Sempre que posso, corro para Piranhas, é o meu refúgio. Isso. Agora, uma particularidade que eu... até o Enio falou comigo, conversa muito comigo a respeito da sua família e da influência que teve na sua... Porque o sertão é um sertão dos homens, é um sertão dos coronéis, o sertão dos homens fortes, mas diz que no seu caso, no caso da sua família, houve uma mulher em especial que era uma mulher muito forte e que ela pautava, de certa forma, a ação até política da família. Era uma pessoa ouvida e respeitada o que fere um pouco a ritualística dos sertanejos, né? Que poucas mulheres tiveram essa ascensão. Fala um pouco, eu acho que foi sua avó, né? Sim, que era uma pessoa que tinha uma influência na cidade, e uma influência não só na cidade, mas no sertão como um todo, como uma grande matriarca, e era muito ouvida. Sim, minha avó, Cacilda Damasceno Freitas, é uma figura muito conhecida, não só em Piranhas, mas em todo o sertão. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que, como eu dizia anteriormente, poucas mulheres ocupavam cargos públicos, ocupavam funções de poder, de destaque, e tinham voz ativa na sociedade. Minha avó, desde muito cedo, foi essa mulher que exercia uma liderança com muita propriedade, que tinha uma autoridade que era posta com muita naturalidade, que ela chegava e eu acho que as pessoas, quando menos esperavam, ela já estava dominando o ambiente todo. E que foi muito respeitada, até hoje eu tenho muito orgulho disso. E casou-se com um homem que eu acho que foi muito importante também para essa trajetória de vida da minha avó, Cacilda. E eu estou falando do meu avô, querido avô Rosalvo, que vivíssimo, vivo e firme, lúcido, jovem, forte, presente na vida de todos nós familiares, um presente realmente nas nossas vidas, um homem sábio, um homem pacato, um homem que tem uma inteligência emocional que eu conheço poucas pessoas com o equilíbrio
e com a serenidade, com a visão que tem o meu avô Rosalvo. E ele entendia o temperamento, a liderança, a força da minha avó Cacilda e permitia que ela fosse quem ela foi, isso, que ela tivesse sobre a família, sobre a comunidade que eles viviam, na cidade, na igreja, na política, deu liberdade, respeitava e admirava muito isso nela. Então acho que isso foi fundamental para que minha avó pudesse ter segurança, confiança para ter sido quem ela foi, para ter criado os filhos como ela criou e para ter conquistado assim esse respeito que as pessoas têm e ser lembrada até hoje por isso. Essa inclinação da política dos filhos do desembargador, não é, do deputado Inácio, do meu querido Xepa, que eu lembro dele muito na universidade jogando futebol de salão, um dos maiores jogadores de futebol de salão que eu já vi na vida. Vem muito dela, né? Essa predisposição para a política, essa intuição quase de... Veja, minha avó sempre valorizou muito a educação, a formação, sempre foi muito exigente, muito dura. Meu pai conta muitas histórias, meus tios também, e eu tive a oportunidade de conviver, graças a Deus, com a minha avó até os meus 14 anos, né? Quando ela, infelizmente, teve um problema de saúde que a retirou da nossa convivência. Mas por 14 anos também convivi com ela, então ela sempre cobrou deles boas notas, muito pequenos, foram estudar em Aracaju, né? Que Piranhas fica ali na divisa com Sergipe, então... na época, era mais perto chegar a Aracaju do que a Maceió. Hoje isso está diferente, né? Hoje, iniciado pelo então governador Renan Filho e agora sendo concluído pelo governador Paulo Dantas, a duplicação é uma realidade. Só sabe, Paulo, quem frequenta o sertão como eu frequento, como a obra tem avançado e como isso tem representado progresso, porque aproxima a população sertaneja da capital, que naturalmente tem mais oportunidades, que tem mais centros de referência em todas as áreas, isso é muito bacana. Mas voltando à questão, desde pequeno, meu pai e os irmãos foram estudar em Aracaju, logo após se alfabetizarem, eu acho, crianças mesmo, foram com a minha bisavó saudosa, Anáusia, foi cuidar deles na capital, sergipana, e concluíram a faculdade lá. E meu pai, muito jovem, passou em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça aqui em Alagoas. O meu tio Inácio, agrônomo, se formou na Universidade Federal de Sergipe, passou em concurso público também aqui em Alagoas. O mais novo, o Wellington, que se eu disser o Wellington, ninguém sabe. Mas se eu falar do meu tio Xepa, tenho a impressão que muita gente conhece. É formado também em engenharia civil e também concursado aqui no município de Maceió. Todos eles, acho que muito por essa cobrança, essa exigência que minha avó sempre teve pela formação e pela educação deles, iniciaram sua vida profissional de forma muito profícua. Mas eu acho que essa coisa da política é muito... Eu não consigo nem te explicar. Eu acho que minha avó era uma pessoa naturalmente política, não necessariamente partidária, mas que fazia política. Ela fazia política talvez sem sentir, sem saber, né? E eu acho que ao passar dos anos, a coisa foi se dando de maneira que meu pai e meus tios foram participando das atividades sociais do município, da região, construções, né? E de repente se viram envolvidos, né? Inicialmente apoiando nomes que eram queridos, que eram respeitados, que eles acreditavam, e posteriormente passaram a receber convite. O primeiro a entrar na política foi o meu tio Inácio, candidatou-se a vereador, foi eleito. Depois candidatou-se a prefeito, e meu pai também interessou-se e se candidatou a vereador, também foi vereador
mais votado da cidade de Piranhas e, naturalmente, conheceu figuras muito importantes que relatam encontros, passagens que tiveram na casa da minha avó, com o meu pai no passado. E foi uma trajetória que foi naturalmente acontecendo. Depois, minha tia Heloísa também foi prefeita em Piranhas, minha tia Heloísa, que é a esposa do meu tio Xepa. E foi se passando, assim, uma coisa muito, eu acho que é muito de cada um, sabe, Paulo? Você é ator, por exemplo, eu acho que você não consegue explicar por quê, como. É um interesse que surge muito naturalmente, que você quer, que você busca. E quando você vê, você está ali, né? Então, eu estudando, me voltando para a trajetória de vida, para a trajetória política do meu pai, dos meus tios, da minha avó, que nunca candidatou-se, nunca ocupou cargo eletivo, mas sempre esteve envolvida, né? Eu vejo que é uma coisa muito inerente a cada um deles. Comigo, da mesma forma. É isso, essa inerência atingiu você. Comigo, né? Eu me lembro que você já conversou comigo, assim, sobre esse seu atentar para as coisas da política, e não só para as coisas da política. Você tinha uma preocupação, logo jovem, você me dizia, com a questão social, até que lhe afastava um pouco até das tratativas políticas que se davam no sertão. Era um pouco contraditória, né, a sua atuação pelos mais pobres, essa coisa. Você chegou até quase militar no PCdoB uma época, quase. Né? Então você era uma pessoa que já surgiu também influenciada pela família, mas com essa vontade de atuação e de mudar o mundo, amar e mudar as coisas, como diz a história. Então, como era isso? Você aí tinha 15 anos de idade? Não, um pouco depois, 18, eu acho que no máximo. Né? Veja só, muito antes disso, ainda morando em Delmiro Gouveia, eu lembro que a minha casa de político, né? Meu pai é político, então a casa eu acordava para ir para a escola e a casa estava sempre com muita gente. E mesmo antes do meu pai levantar para conversar, para receber e saber o que as pessoas estavam ali à espera dele, eu saía de um por um: oi, tudo bem? Eu sou a Melina, o senhor está bem? O que o senhor veio fazer aqui? Eu muito inocente ainda, mas havia em mim interesse em saber o porquê daquelas pessoas estarem ali, o que é que elas estavam pretendendo. Será que eu poderia ajudar de alguma forma? Aquilo me instigava. Minha mãe conta também que eu brincava com as minhas bonecas como representando comícios, representando atividades políticas. Durante o período escolar, fui representante de turma praticamente todo o período escolar. Isso já é um início. Né? Exatamente. Eu sempre gostei, sempre me interessei. Fui na universidade, na faculdade de Direito também, fui representante de turma, acho que durante os 5 anos de curso. E sempre me interessei, sempre busquei. Então, nesse período de pré-vestibular, assim que entrei na universidade, na faculdade, eu tenho uma amiga, minha amiga até hoje, inclusive um abraço, Mirelle, foi presidente do PCdoB de Maceió, a Mirelle. Sim. E é uma mulher que eu admiro muito, extremamente politizada, inteligente. E ela, à época, nós nos encontramos e trocamos uma ideia, conversamos, e ela já fazia parte do PCdoB, e eu lembro que ela me convidou para um congresso ao JS. E me deu muito material. A Melina, dá uma lida nesse material. E eu li aquilo e eu fiquei encantada. Mas ao tempo que eu queria muito ter aceitado o convite da Mirelle, eu
me veio um medo. Não vou. Era uma viagem de ônibus, de Maceió a Brasília, aquela coisa de estudante mesmo, né? Que eu hoje me arrependo muito. Eu tenho certeza que teria sido uma experiência riquíssima para mim. Mas naquela ocasião, eu não consegui, né? Não tive essa força de dizer, não, eu vou. Eu dei uma como é que refugada. Não era essa bem a palavra, mas as pessoas... Como o popular diz, ré para trás. Dei ré para trás. Dei uma ré para trás, mas assim, hoje me arrependo, sabe, Paulo? Tenho certeza que teria sido maravilhoso para mim. Mas Melina, ali o germe, então, da política já foi mais alimentado. Com certeza, né? Não tenha dúvida. Então eu passei a me interessar, passei a ler muito a respeito, passei a considerar a possibilidade de repente me candidatar. Passei a ter conversas com meu pai, que sempre teve muita influência na minha formação cidadã, política. É um homem que eu admiro demais pelas posturas que ele tem na vida. E meu pai sempre me dizia, olhe, primeiro estudar. Você não pode pensar em nada sem pensar na sua formação educacional, sem você conseguir o diploma. A história era essa, sem diploma a gente nem conversa. Mas pai, conversávamos sim, conversávamos muito a respeito disso. E de fato chegou um momento que ele achou no início, na minha opinião, que eu estava de brincadeira, ele não me levou a sério. Mas com o tempo eu acho que foram tantas as conversas, foram tantas as vezes que eu voltava a esse assunto com ele, curiosa, pedindo a ele orientação, dica de leituras, muito insistente na coisa de conhecer a história. Pai, mas como foi isso? O senhor conheceu figura tal, personagem tal? E eu acho que aquilo acendeu nele, essa menina realmente quer, né? E aí ele começou a falar comigo seriamente. De fato, você tem interesse? Se você tem interesse, você tem que preparar. Você tem que se preparar. Você tem que querer, não é só querer, você tem que se preparar. Você tem que ler, você tem que buscar, você tem que se movimentar, né? E me orientou de maneira que eu passei a... Já frequentava Piranhas desde a minha infância e sempre gostei de participar de várias atividades lá, e aquilo ali para mim foi como tem aquela história, a água corre para o rio, eu corri para Piranhas, e lá eu sonhei, na época eu pensei que podia ser candidata a vereadora, e para minha surpresa, depois que começamos nessas movimentações, as pesquisas indicavam que o meu nome poderia ser lançado à prefeitura. Eu tomei até um susto na época, mas fomos à luta e fui eleita. Tenho muito orgulho do trabalho que nós realizamos lá. Diga-se de passagem, eu sou testemunha que eu fui lá nessa época e quero aqui dar esse testemunho. A cidade estava um brinco, né? Nós fizemos eu até tentei recuperar agora aqui, mas acabei um pedaço da entrevista que nós fizemos lá na torre do relógio, a cidade toda funcionando, o IFAM funcionando, o grupo GEBAP, que era um grupo vindo do Gildo da flauta, né? As orquestras, um espaço cultural foi feito. Então a cidade teve um desenvolvimento legal, principalmente do meu caso aqui, que é onde eu olho mais do ponto de vista cultural. Paulo, assim, é por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho do que nós conseguimos realizar no período em que eu fui prefeita de Piranhas. Quando eu digo nós, eu digo porque não estou falando só em meu nome, existe equipe, né? Toda uma equipe, né? Muita gente que batalhou, que lutou, que fez aquilo acontecer. Né? Então, eu poderia falar aqui sobre várias coisas, mas eu acho que principalmente o Parque Ecológico Pedra do Sino, né, que é o único parque ecológico municipal do sertão, do semiárido
nordestino e uma área de preservação ambiental às margens do Rio São Francisco, buscando preservar as matas ciliares. Foi um trabalho assim, que me enche de orgulho e eu considero um dos marcos da gestão. Também a construção de casas populares, a construção da orla do município de Piranhas, mas, sobretudo, os investimentos que foram feitos na área de cultura e turismo, né? Quando eu deixei a Prefeitura de Piranhas, o município estava no 2º lugar do ranking de municípios mais visitados em Alagoas. Então, isso com certeza foi fruto de muitos investimentos que foram feitos em Piranhas. Como você colocou aqui, foi inaugurado o Centro Cultural Miguel Arcanjo, um belíssimo auditório, onde nós levamos inúmeras atrações culturais, dando a oportunidade da população piranhense de ter acesso à cultura e arte. Nós reativamos a antiga cadeia pública onde Dom Pedro dormiu, pernoitou quando passou por Piranhas, e tornamos ele um conservatório de música municipal, onde o saudoso Egildo Vieira, flautista consagrado e filho de Piranhas, retornou ao nosso convite e formou lá o grupo... Um dos criadores do movimento armorial. Isso. Um dos movimentos mais importantes do país. Isso. Ele, Ariano Suassuna, Antúlio Madureira e Antônio da Nóbrega, né? Esses 4 foram... fizeram uma nova visão da arte no Brasil durante a década de 70, muito importante, né? Exatamente, e o Egildo é filho de Piranhas, voltou a Piranhas nessa época e criou um grupo armorial piranhense, o GEMAP, que é belíssimo, você conhece. O Egildo nos deixou precocemente, mas deixou esse legado para todo o povo piranhense, para o povo alagoano, para o povo brasileiro. Eu tive a oportunidade para o mundo. Costumo dizer que aquele grupo é um grupo que vai se destacar no mundo, porque é único. É maravilhoso. É único no mundo. E Ariano, eu tive essa linda passagem na minha vida, que foi poder conhecer Ariano Suassuna, conversar com Ariano, ouvir de Ariano que o quanto ele admirava, o quanto ele gostava do GEMAP, do Grupo Armorial, formado pelo Egildo em Piranhas, tanto que após a visita de Ariano a Piranhas, ele recebeu uma homenagem na UFAL aqui em Maceió, Paulo, e ele pediu que o GEMAP viesse tocar aqui. E o GEMAP veio tocar em homenagem a Ariano. Então, assim, criamos grupo de teatro, grupo de chachado, criamos o Conservatório de Música, que funciona em Piranhas. Deixou de funcionar após a minha saída da prefeitura, mas agora com o prefeito Tiago está de volta. Tínhamos também um conservatório, um braço do conservatório funcionando no distrito do Piau. Aquele grupo maravilhoso de reisado do Piau, também, que é autêntico, talvez o único que está em atividade. Exatamente. O grupo de reisado existia também essa política de valorização e de resguardo dessa tradição tão importante, né, no estado e no município de Piranhas. Formamos um coral maravilhoso e recuperamos a canoa chata. A canoa de toda já havia sido recuperada pelo então prefeito Inácio. E assim, sempre valorizamos muito a cultura, entendendo que através da cultura fomentávamos o turismo, que é exatamente um dos motores da economia piranhense. Então isso foi essencial. Piranhas cresceu muito, se desenvolveu, ganhou muitos hotéis, restaurantes. Agora estamos aí na iminência de chegar a um parque aquático, passeios passaram a serem modificados, mais opções, mais formas de conhecer Piranhas diferente. Então é isso, Paulo. Eu acho assim, a cultura também sempre teve ali, né? Tanto que eu sempre gostei de escrever, ler com muita frequência. Era um outro momento que a gente ia falar e eu já vou falar. Isso acho que foi muito... Você, logo cedo, também foi para a escrita.
Sim. fez um livro de poemas, que eu tive o prazer de recitar um deles quando você lançou, muito jovem Devíamos ainda. ter selecionado uma foto, né, que eu tenho. Muito jovem, com 15 anos, você lançou o livro de poemas lá no Instituto Histórico e Geográfico, e depois 2 outros trabalhos, mais do ponto de vista de memorialismo. Isso. Então fala um pouco desses 3 livros aí. Você era muito jovem aí ainda. Quer dizer, jovem você é ainda, mas era bem mais jovem, né? Eu já gostei, sempre gostei muito de escrever, ler e escrever. Eu lembro que minha avó Cacilda, no meu aniversário de 10 anos, pra você ver que eu não sou tão nova assim como você está dizendo, viu? No meu aniversário de 10 anos, ela me deu uma máquina de datilografia, que era um portátil. Era uma malinha, assim, que você abria e tinha uma máquina. Não esqueça esse presente que ela me deu, mas ela me deu porque ela sabia que eu gostava de escrever. E eu criava personagens, eu criava histórias, enfim, desde 10 anos de idade eu tô falando, né? Então passei a escrever poemas, mas não mostrava a ninguém e também não pensava em publicar. Depois de um tempo, passei a ser incentivada, né? Meus pais ficaram sabendo que eu escrevia e aí, mas deixa a gente ver, mais isso, mais aquilo. Até que eu criei coragem, como diz o Matuto, e disse, tá bom, separei alguns e mostrei ao meu pai. Meu pai disse, posso mostrar um amigo meu? E eu com muita vergonha, que até hoje eu tenho, porque eu considero O Voo das Borboletas, é um livro lindo, porque é puro. Mas ele é até infantil, ainda, exatamente. É de uma menina moça. Quem escreveu aquilo não foi essa Melinda de hoje. E por isso que ele tem valor, né? Que é um momento da vida. Contando com todo o entusiasmo. A forma de ver o amor, tem o amor. De uma pureza, né, de uma inocência que realmente existia. E fui sempre muito incentivada, muito entusiasmada. O meu pai, ele sempre foi um grande incentivador, ele acha tudo o máximo. Meu irmão, Tiago, tocava teclado. Minha família é muito festeira, então sempre tinha alguém em casa aos finais de semana. E meu pai, todo final de semana que ele estava em casa, que tinha os amigos, eles colocavam meu irmão para tocar teclado. Meu irmão sempre foi muito tímido. Mas meu pai achava aquilo o máximo e botava lá, ia Tiago tocar teclado. Tiago ficou tão traumatizado que deixou de tocar teclado, vendeu teclado. Mas aí eu fui presidente do fã-clube das Chiquititas, que é um grupo quem da minha época vai saber, que tinha música, tinha novela. E eu fiz um fã-clube. Meu pai anunciava aos 4 ventos, Melina é presidente do fã-clube das Chiquititas. Então ele achava isso máximo. Uma autoridade. Não foi diferente quando eu mostrei a ele, ele mostrou ao Dioginho, nosso querido Diógenes Tenório, um amigo querido. Poeta, meu Deus, eu fico pensando o Dioginho lendo aquilo. E aí o Dioginho disse, dá pra... Vamos selecionar, tem uns aqui que eu acho que não dá certo, não, tem outros. Vale a pena. E aí meu pai me incentivou, não, você vai publicar, você é uma escritora, uma poetisa, meu pai muito entusiasmado. Mas e aí não parei, nunca parei. Mas o livro é bom. Você acha bondade sua, não? Eu acho ele livro. Fofo. Não, eu acho bom para uma menina que está escrevendo com 15 anos. É aquele universo. Sim. Você colocou ali... no papel um sentimento e no momento que o sentimento é fiel, não é, ele passa a ser bom, porque traduz exatamente aquilo que se sente. Né? Mas você não parou por aí, e aí vamos voltar um pouco à política, porque daqui a pouco a gente vai exibir foto para danar e a gente tem que ter tempo. Então vamos rapidamente para a política. Voltar um pouco à política, porque aí você assume compromissos nacionais na política. Você entra no MDB e se destaca como mulher, como jovem e assume cargos nacionais na estrutura do MDB, do PMDB à época talvez. Sim. E depois do MDB. Conta como foi isso. Olha, o MDB é o primeiro partido que me filiei e permaneço filiado nele até hoje, muito jovem, né? Quando me elejo prefeita e passo a participar de alguns momentos promovidos pelo próprio partido, aquela coisa do bichinho da política mesmo, né? Me veio uma vontade de ter, eu quero também participar disso aqui.
E eu lembro que, à época, conversei com o nosso presidente do partido, senador Renan, o então deputado federal Renan Filho, e demonstrei a minha vontade, né? E fui ali me aproximando dos militantes de juventude. Foi muito importante para mim, Paulo. Eu assumi a presidência estadual da juventude do partido. Nós fizemos caravanas pelo interior do estado, criamos núcleos de juventude em inúmeros municípios alagoanos. Isso me rendeu amizades que duram até hoje. E dá uma cancha política também, né? Que são jovens políticos que iniciaram lá comigo e que muitos deles ocupam também cargos hoje políticos de relevância. Tive a oportunidade de participar de encontros nacionais, conviver com a juventude de outros estados, sempre debatendo temas. O Estatuto da Juventude, que foi uma luta da qual eu participei ativamente em Brasília, com outros partidos políticos também, com a juventude de outros partidos políticos, conversando também com lideranças nacionais. Presidente, à época, o presidente do Senado, Renan Calheiros, sempre foi um grande parceiro, sempre me deu, enquanto presidente da juventude do MDB aqui em Alagoas, muita liberdade, sempre me deu muito apoio, né? E isso foi muito importante para mim. Eu tive a oportunidade de viajar, conhecer inúmeros estados, cheguei a ser vice-presidente nacional região Nordeste, porque existe uma presidência, né, da juventude e uma vice de cada região do país. E eu fui a primeira vice-Nordeste, fruto de muita articulação, de muita conversa, né, todas aquelas questões que envolvem os movimentos políticos. Isso, quando eu olhei, eu já estava na presidência da juventude há quase 10 anos. Olha. E aí, por conta do estatuto, que não me permitia que eu continuasse, né, porque os companheiros sempre, não, Melina, você vai ficar. Eu digo, minha gente, eu acho que eu já dei a minha contribuição, né, e passei a bola, o bastão, não estou mais à frente da juventude, mas quando eu olho para trás, eu olho com muita alegria, tenho ótimas recordações e entendo que foi essencial para a minha formação enquanto política. Participar da militância partidária, dialogar com correntes divergentes, discutir de igual para igual com pessoas de estados diferentes, com pensamentos diferentes, para chegar num consenso. Enfim, acho que o MDB faz parte da minha história, e mesmo que no amanhã eu não esteja mais, porque na política a gente nunca sabe, é muito circunstancial, não que eu tenha interesse no momento, mas mesmo que no amanhã eu decida seguir em outro partido político, o MDB, vai ter sempre um lugar muito especial no meu coração. Muito bem. Agora a gente vai fazer um interregnozinho assim, para a gente ver as fotos, bem rapidamente, porque eu ainda quero falar da atual, não é, momento, que é o atual momento Secretaria de Cultura. Então vamos dar bem en passant mesmo as fotos, vamos lá, olha aí. Olha, meus avós maternos, Dr. Esperidião Torres, odontólogo, um dos primeiros odontólogos aqui a atuar em Maceió. Minha avó materna, Dona Odontina, também uma mulher muito forte. Também, viu, meu avô, ele estava ali... Quem é a sua avó materna? A do meio. Essa sou eu, viu, pequenininha ali entre eles. Meu avô, minha avó... Olha, o que é interessante... E minha tia Marleide. Já há uma miscigenação. Seu avô é mais branco, ela é mais negra. Então você exatamente. É resultado dessa miscigenação. Sou resultado dessa miscigenação. Você é brasileira. Sou brasileira. Ó, meu pai... Olha, ele que vai maravilha. Comigo, acho que eu tinha meses aí, já em Delmiro. Minha mãe, comigo em Delmiro, fofinha, né? É. Meu bisavô, Valdemar Damasceno, foi ele o tacógrafo, não sei se é assim que fala, que passou a mensagem... Taquígrafo. Taquígrafo, obrigada pela correção. O taquígrafo, porque não existe mais essa profissão, não, minha né? mãe era taquígrafa. Ele foi o taquígrafo que passou a mensagem
boi no pasto que levou a polícia de Alagoas a abater Lampião. o bando de Lampião na grota de Angicos. Pai da minha avó Cacilda. Aí tô eu, meu Mas irmão... aí eu não sei, você disse uma coisa que agora você me embananou. Talvez porque ele foi correio e telégrafo, né? Sim, talvez acho que fosse sim. tacógrafo o nome. É bom, então... Taquígrafo é aqueles que escrevem. Não, eu acho que era... Era aquele negócio do código Morse, né? Era isso mesmo. Talvez... Vamos lá, mais foto, mais foto. Eu sou essa de vermelho... e meu irmão, minha avó Cacilda, eu acho que vem na próxima com meu avô Rosalvo. Vamos à próxima. Meu avô Rosalvo, minha avó Cacilda, eu e meu primo Wellington. Cara, é incrível. O seu avô Rosalvo parece a mesma coisa. Tá no pulmão. É verdade. Próxima. Então eu, fofinha também. Vamos lá. Eu acho que foi no meu ABC. Tia Auricéia, eu lembro dessa professora. Olha que bom. Eu, meus dois primos paternos, o Hélito e Moema, sou a neta mais velha, né, paterna. Olha, massa, menina da praia. Olha. Como no colo da minha avó Cacilda, vaidosa. Muito bem. Aí toda emperequetada. Já é mais recente, acho que é das últimas eleições, votando. Aí uma homenagem que eu recebi, tive a oportunidade da Polícia Militar de Alagoas. Essa já foi. Eu e meu irmão. Isso aí é a infância que eu tive aí, Paulo. Olha que maravilha. Brincadeira, isso aí. É de menino mesmo, né? Infância só sou eu, normal. E meu irmão na casa da minha avó. Esse foi no casamento dos meus pais. Né? Não era nem projeto ainda. Como eu disse, minha mãe precisou... Já passou essa, vamos lá para frente. Eita, olha, essa irmão, é massa. Essa já estava mocinha e eu já escrevia, viu? É o meu avô Rosalvo, eu e meu irmão. Já aqui em Maceió, a gente já morava em Maceió. Minha avó Cacilda, meu irmão, e meu avô Rosalvo, também recente, entrevista recente. Para frente mais. Nosso governador Paulo Dantas, grande governador aí. Nossa ministra Margarete. Foi no Festival Carambola, festival maravilhoso que aconteceu recentemente. Ela participou, né? Eu nem fui Isso lá, aqui foi lindo, o festival foi maravilhoso. Né? Aí mais uma vez com o governador, isso aí a equipe da Secult, parte da equipe da Secretaria de Cultura, não lembro quando, aí as organizadoras, idealizadoras do Festival Carambola. Como é o nome dessa menina? Ai, meu Deus. É a Lili, uma e eu já vou pedir desculpa aqui, porque deu um branco agora. Mas elas são maravilhosas, ótimas profissionais. Minha mãe e minha sogra. Aí, recebendo o carinho delas, entre amigos. É isso, Paulo, com meu esposo. Olha. Isso aí foi no show do Djavan. Olha, esse aí roqueiro. Fui não. É roqueiro, roqueiro verdade. Danado. A gente vai marcar aí que a gente acertou de ouvir uns Pink Floyd, umas coisas assim. Estão precisando tomar esse vinho. Aí foi num evento com aí o pessoal do MIT, Tiago, que teve aqui. Sandro Regueira. O Júnior Tiago, Afro. você sabe que ele é quase alagoano, ele tem uma casa em Japaratinga. Não sabia não, sei que ele é pernambucano, mas não sabia que ele tem casa em Japaratinga e eu conheço ele desde aqueles encontros de gestores de fomento que você me mandava ir lá. Minha sogra e meu esposo, Deoclésio, minha sogra querida, meu pai, meu irmão. Essas fotos são bem recentes. Minha mãe, meu filho, maravilhoso. Agora sim, eu ia reclamar, ia pedir para o Ostinho fazer uma petição, porque até agora ele não tinha saído. Não é, minha preciosidade. E isso é uma vida de muito trabalho, mas de muita alegria, muita satisfação. Olha ele aí, essa razão da minha vida, o presente de Deus. Hoje mesmo, meu pai também. O seu pai foi agora
em 3 municípios, ele recebeu títulos de cidadão de 3 municípios ele recebeu, na mesma época. No mesmo dia, ele recebeu os títulos de Campo Alegre, Teotônio Vilela e Junqueiro. Olha. E agora, logo depois, ele recebeu em Penedo também. Maravilha. Recebeu em Penedo. Merece. Eu sou suspeita, mas merece. Eu sou fã dele, sou um grande amigo, a sua família. Muito Inácio. obrigada. Meu pai é uma inspiração. E aí a gente na labuta, né, Paulo? No dia a dia no dia a dia do trampo. Das atividades que... Só acho que foi no Forrogaço do ano passado, inclusive. Deixar o convite aqui, o Forrogaço. Está começando já. E vai ser lindo mais uma vez. Aí com o presidente Lula, que eu tive essa oportunidade de estar com ele já algumas vezes. Eu acho que foi a última vez que ele... Não foi a última vez que ele teve em Maceió, meu Deus. Eu acho que foi na campanha, né? Na campanha, foi um momento da campanha. E tá aí, né, demonstrando aí com o artista Wesley Safadão, né, que ele me conhece de muito tempo. Mari Maraíza. É isso. Pronto, podemos... Senti falta só de umas fotos com o Chico de Assis. Tem não? Cadê umas fotos? Não tem sei, mais fotos com o Chico tem. aí? Com artistas novos, com a Wilma. Com a Wilma já passou aí. Passou, eu não vi. Passou. E com tantos outros talentos alagoanos que nós temos aqui, vários. Mas a gente tem que deixar um tempinho para falar sobre isso, sobre a secretaria. Você é das secretárias que mais tempo, aliás, a única que ficou tanto tempo assim na secretaria, porque ficou 2 mandatos e vai para o 3º mandato. E não é à toa, isso é fruto de um trabalho que, claro, que fruto de conjunções políticas também, mas sobretudo de um trabalho que vem sendo realizado. Conta um pouco aí esse trabalho, como é que você enxerga a secretaria, como você enxerga hoje a atividade cultural em Alagoas, as perspectivas que se abrem, né, com essas leis, porque a gente reclamava muito que não tinha dinheiro, parece que agora a gente passa a ser um primo, se não rico, mais remediado, né? Porque antigamente a gente era pobre de vez, pobre de maré. Mas agora surgem esses apoios, o Ministério numa nova formatação, né, num novo momento. Então, para que a gente encerre essa entrevista, eu queria que você fizesse assim, um mapeamento de como você vê a cultura hoje e se a gente pode ter esperanças no futuro a partir porque você sabe, todos nós sabemos que a nossa grande fronteira nacional é a fronteira cultural, né? Essa é que nos garante enquanto povo. Então, para a cultura, como é que você está enxergando um pouco a avaliação do que você fez desses, né, bem en passant, claro que a gente vai poder se deter, mas sobretudo as esperanças que a gente tem daqui para frente. Esse momento é um momento que eu considero muito importante, de extrema relevância, né? O MINC voltou reestruturado, renovado, trazendo um canhão de esperança mesmo, na minha opinião, a toda a classe cultural brasileira, né, que em Alagoas não é diferente. Quando eu fui convidada a primeira vez pelo então governador Renan Filho a ser secretária de Cultura, eu tomei um susto, eu não esperava que ele fosse me convidar, mas aceitei com muita honra, mas sempre com consciência da grande responsabilidade. E naquele instante, você acompanhou bem, houve muita resistência, a gente sabe das questões políticas, que eu sempre falo, porque para mim não é problema falar. E tivemos também a oportunidade de demonstrar com o trabalho, com o resultado do nosso trabalho, buscando o máximo de humildade possível, abrindo portas, selando parcerias, ouvindo mais do que determinando. Então, acho que a gente conseguiu, nos primeiros anos, fazer um trabalho que eu considero muito bacana, muito positivo. Os números demonstram isso.
o quanto nós crescemos em editais, o quanto nós crescemos em festivais, o quanto nós crescemos em ações de interiorização da cultura, o quanto nós nos aproximamos dos gestores culturais, dos gestores municipais que muitas vezes não enxergavam a importância e a necessidade de uma pasta para a cultura, né? E eu tenho a impressão que nós conseguimos avançar em muito com isso. Sempre é claro... Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, numa visão assim de pronto, que a gente nem aprofundada ainda, mas, por exemplo, o advento da Lei Aldir Blanc salvou muitos artistas. Demais. Né? Salvou, inclusive, vamos dizer, sem eufemismo, da morte. Sem dúvida, pessoas que estavam se suicidando, pessoas que estavam e que tiveram naquilo aonde se agarrar. Né? E agora vem a Lei Paulo Gustavo também, que também pega isso. Exatamente. Eu fazia um retrospecto breve da situação do Estado, mas indo para o patamar federal, né, passamos por um período dificílimo que a Aldir Blanc salvou, foi um sopro, né, de vida, de fato, para todos os artistas, todos os fazedores de cultura, mas eu acho que agora, Paulo Gustavo, com o MIC de volta, com um governo que valoriza, que tem consciência da importância da cultura, tanto para o desenvolvimento social quanto para o desenvolvimento econômico, fazendo uma casadinha com o que já acontece aqui em Alagoas, porque mesmo nos piores momentos que a cultura brasileira atravessou, aqui em Alagoas nós fomos na corrente contrária, nunca faltou investimento para a cultura. Eu acho que agora a gente vai sim ter um momento de muita prosperidade, de muitos avanços. Acho que a Aldir Blanc foi crucial para salvar muitas pessoas e para trazer dignidade, para dar oportunidade mesmo de vida, de sobrevida, como você colocou. Mas agora, com a Paulo Gustavo, eu acho que o momento é diferente, o momento é muito mais propício para que a cultura se estabeleça de fato e de direito e que a gente consiga não só desenvolver políticas culturais, não só lançar editais que promovam atividades aos artistas, aos produtores, a todos que estão nessa cadeia produtiva que gira em torno da cultura e da economia criativa. Mas eu acho, Paulo, que é essencial a gente aproveitar esse momento, esse instante, onde nós temos um presidente da República e nós temos um governador de estado aqui em Alagoas, nós temos, de novo, um ministério, uma ministra, mulher, preta, nordestina, que estão aí na pauta diariamente dos maiores canais das mídias nacional, falando que cultura é investimento, que cultura não é gasto, que cultura é política pública, que cultura não é só uma festa que passou, a festa passou, não deixou, que a cultura ela deixa assim um legado importantíssimo, volto a dizer, para o desenvolvimento social, porque forma cidadãos, porque previne violência, porque traz aos homens e mulheres de bem, às famílias, um suspiro para as dificuldades que passam e traz também desenvolvimento econômico. Milhares de famílias sobrevivem de atividades culturais, de atividades direta ou indiretamente ligadas à arte e à cultura. Então eu acho que esses investimentos que a Aldir Blanc inicialmente, agora Paulo Gustavo, e teremos ainda a Aldir Blanc II, são investimentos diferenciados, históricos, que vão promover uma revolução cultural no nosso país, mas que eu acho também um momento oportuno, necessário, para que nós tragamos sempre para essa discussão, para essa conscientização da importância que tem a cultura. Cultura, gente, é o que nós temos de mais inerente no ser humano. Não existe uma sociedade sem cultura. Cultura é o nosso falar, cultura é o nosso vestir, cultura é o nosso comer, cultura é o nosso, o nosso ambiente, é o que nós fazemos, é o nosso comportamento, é o nosso reconhecimento às demais políticas públicas em todas as áreas. Então, se a gente não valoriza e se a gente não investe em cultura, a gente tem uma sociedade que não reconhece os avanços que alcança. É isso. Maravilha. Olha, a gente está encerrando aqui Encerramos Obrigada. Ali
na medida, né? Fechou com chave de ouro. Então, eu deixo para você as suas despedidas aí do programa. Quero dizer que fiquei muito contente com essa entrevista, não é? E mais que isso, contente por que todos sabem, por estar sob a sua batuta lá na Secretaria de Cultura também, satisfeito com as suas diretivas, né? E eu acho que Alagoas só tem a lucrar daqui para frente, né? Com você na Secretaria de Cultura, com o governador Paulo Dantas, que tem, como você falou, essa mente aberta para a questão cultural, né? Não refuga, como diz a história, sempre está ali preocupado com isso, e deixo para você as suas despedidas aqui. Paulo, eu só quero agradecer, você sempre tão carinhoso, você e todos que fazem a TV Assembleia, muito obrigada pela acolhida, pelo convite, e um abraço a todos vocês. A gente aproveita para sempre convidar ao seu público, a sociedade alagoana, que acompanhe as atividades da Secretaria de Cultura através das redes sociais, que hoje, né, todo mundo tem. Nosso Instagram, @seculteal, @seculteal. Estamos no Facebook também. E o nosso endereço eletrônico, que é o www.cultura.al.gov.br. É isso, Paulo. Obrigada. É isso aí. Olha, eu vou deixando vocês aqui com esse programa, pedindo que vocês assistam as nossas reexibições. Vocês sabem que são muitas, né? Durante a semana aí, a gente passa à vontade o programa. E também consulte lá no site, no YouTube da Assembleia Legislativa, está lá, e também no meu programa lá no Alagoas Arte e Cultura eu deixo uma playlist lá também com esses programas. Hoje à noite já está no YouTube aí da Assembleia Legislativa. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.